Bom, gente, agora é a última parte da nossa aula. A gente vai falar sobre a América Anglo-Saxônica, mas já sobre a população dos Estados Unidos, tudo bem? Bom, uma primeira coisa quando a gente vai falar sobre a população dos Estados Unidos é que ela é marcada pela multiculturalidade. Então, são pessoas provindas de diversas partes do mundo, tanto da Europa, quanto da África, quanto da Ásia, em momentos diferentes da história. Então, uma coisa muito importante é a multiculturalidade e também essa presença dos imigrantes, né, na constituição dessa população, tudo bem? Bom, em extensão territorial, os Estados Unidos é o terceiro maior do mundo, então ele tem 50 estados e a capital dele é Washington, tudo bem? Bom, e aí como é que essa população foi formada, ou como ela era, e como que ela se formou até chegar nisso que a gente tem hoje, né? Então, antes da colonização, então ela foi colônia britânica, os Estados Unidos foi uma colônia britânica. Então, antes da colonização, o que se tinha ali era uma grande população indígena, tudo bem? Então, a maior parte, toda a população, eram indígenas que viviam dentro dessa região. Bom, no pós-colonização, se tem um estímulo muito grande à imigração, e principalmente à imigração de europeus. Porque, como o clima dos Estados Unidos é um clima muito parecido com o clima europeu, então eles tentaram imprimir mesmo o modo de vida que eles tinham na Europa aqui. Principalmente trazer também as grandes empresas para cá, fazer crescer essas grandes indústrias dentro dos Estados Unidos, certo? Bom, então, olhando como essa população cresceu, em 1800 eles tinham 7 milhões de habitantes. E aí, no intervalo de mais ou menos 100 anos, eles receberam 20 milhões de imigrantes, em sua grande maioria europeus. Então, deu um salto nessa população, o que fez com que se desenvolvessem também as cidades, e que as primeiras cidades, que se desenvolvessem também as primeiras indústrias. E por quê? Porque quando os europeus eles foram para os Estados Unidos, eles serviram como mão de obra barata e abundante, né, porque eles chegavam em grandes extensivos e precisavam de trabalho, todos desempregados. Então, eles aceitavam ganhar pouco, muitas vezes trabalhar muito, mas para poder ter uma sobrevivência, né, uma chance de sobreviver naquele lugar novo. Bom, uma coisa que os europeus trouxeram de lá é que, como a gente já falou em outras aulas, a industrialização, nessa época aqui, ela já havia, em meados de 1900, ela já estava bem desenvolvida lá na Europa. Já tinha acontecido, por exemplo, a primeira revolução industrial, né, das máquinas a vapor, do uso do carvão mineral. Então, quando os europeus vieram para cá, eles trouxeram essa experiência do trabalho com máquinas, do trabalho em linha de produção, dos artesãos. Então, eles já chegaram aqui com uma formação técnica. E eles trouxeram essa inteligência para cá, para os Estados Unidos, para poder aplicar naquelas fábricas que estavam começando a surgir. Bom, isso fez com que o trabalho industrial ele crescesse, porque eles trouxeram essa experiência dessas indústrias que já existiam lá, tudo bem? Então, bom, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a população dos Estados Unidos. Então, primeiro, marcada pela multiculturalidade, antes da colonização era uma população que era majoritariamente de índios, de indígenas. Bom, depois da colonização tem esse estímulo à imigração europeia para trazer essa inteligência para cá, essa experiência que eles já tinham, tanto na indústria quanto na urbanização. Aí vem para cá esses europeus e trazem também para cá essas técnicas. Bom, essa é a primeira parte, tudo bem? Na próxima aula a gente vai entrar em mais detalhes de como essa população ela foi crescendo e foi se desenvolvendo e foi se dividindo dentro do território americano estadunidense, tudo bem? Então essa é a aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no fórum. A gente vai conversando, tá bom? Boa semana e um beijo para vocês.